Mesmo sentados, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, no último capítulo, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Mesmo sentados, vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus. Vamos ler o capítulo completo, versículo 1 ao versículo 33. A conclusão final, o último capítulo. Josué, capítulo 24. Diz-nos assim a Palavra de Deus. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Nacor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, segundo o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-os da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os prezeus e os cananeus e os heteus e os girgazeus e os heveus e os jebuseus. Porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, e até ao amorreu, morador da terra. Por isso nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a outros deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, fora agora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz.
Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnath-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó comprara para os filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Fineias, seu filho, que fora dado na montanha de Efraim. O povo de Israel vive neste momento, no momento em que lemos este texto, no momento mais alto da sua história até então. Sobre as lideranças de Moisés e de Josué, aquelas que foram as promessas que Deus fez há mais de 400 anos, tinham sido cumpridas. Pela primeira vez na sua história, o povo de Israel é um povo com terra. É o que podemos dizer uma nação por direito. No entanto, como vimos nos 2 últimos capítulos, o discurso de Josué está longe de ser um discurso positivista ou triunfalista. Em vez disso, é um discurso sóbrio, que olha para o futuro com uma preocupação pastoral, até mesmo paternal, como um bom pai que ama o seu filho, como um pastor que conhece as suas ovelhas. A Igreja deve aprender mais com os discursos bíblicos do que com os discursos dos líderes da nossa cultura. Os líderes seculares da nossa cultura são muito otimistas, sempre prontos para um discurso positivo, levando as pessoas a acreditarem em si próprias, levando-as a acreditarem que se seguirem os seus contextos tudo vai bem, serão bem-sucedidas. Mas notem como os discursos bíblicos, pelo contrário, são discursos sóbrios, sempre hesitantes na sua confiança nas pessoas. Antes, pelo contrário, sempre suspeitoso de quem somos. Os discursos bíblicos nunca se baseiam numa lógica de autoajuda. Procuram sempre levar as pessoas a olhar para Deus. Procuram ensinar as pessoas a não confiarem em si mesmas, mas em Deus. Este capítulo, até por ser o último, é conhecido em especial pelo ato simbólico da renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. Notem que a sua estrutura é relativamente simples e ela apresenta as principais características de um tipo de pacto ou aliança que era feito na altura no antigo Médio Oriente. E se seguirem a ordem, vemos como tem um prólogo onde é destacada a fidelidade de Deus, de seguida as estipulações dessa aliança, que neste caso é o diálogo que Josué mantém com o povo em que o chama a um compromisso total. Depois, nos versículos 25 e 26, temos o registro do texto da aliança e no versículo 27 temos então aquilo que é chamado o testemunho, aquela pedra que serve como testemunho à aliança que eles mais uma vez estabeleceram. Mas em vez de seguir o texto dividindo nestas secções, eu gostaria de vos guiar de uma forma mais temática em 3 pontos principais que este texto nos revela. Em primeiro lugar, a natureza de Deus. Em segundo, a natureza do homem. E em terceiro, a aliança. A natureza de Deus, a natureza do homem e a aliança. Comecemos então pela natureza de Deus. Vejam como Josué começa o seu discurso com aquilo que é um apanhado histórico do povo de Israel. Começa logo com o pai daquela nação, Abraão. A forma como Josué, notem como Josué relata a história,
segue um padrão que é recorrente na Bíblia. Josué olha para a história, olha para o passado, não como um desenrolar aleatório de acontecimentos, mas como providência de Deus. E a história é isso mesmo, é a providência de Deus que se desenrola no espaço e no tempo. A narrativa que começa com Abraão é a narrativa, conforme lemos, é a narrativa acerca do que Deus fez ao longo do tempo na vida daquele povo. Deus é a personagem principal, tem a ver com o que Ele fez. Mais uma vez, este é um tema recorrente até em Josué, desde o primeiro capítulo até este último. Como vimos anteriormente, este é provavelmente o tema principal, que é destacar que Deus é fiel, de que Deus nunca muda, de que Ele cumpre todas as suas promessas. Mas notem também isto, é que Deus só pode ser fiel e garantir todas as suas promessas, porque Ele é soberano sobre a história. Entendem? Como é que Deus poderia garantir que alguma coisa aconteceria no futuro se Ele não garantisse que o futuro aconteceria da forma como Ele decretou? Notem alguns detalhes importantes neste texto. Notem como a narrativa e a história que Josué lembra ao povo, ela é curta, mas ela é abrangente. É toda a história, de forma sumária, que é retratada diante deles. Desde Abraão, Isaac, Jacó, até Moisés e Josué. E agora notem que é mais uma vez um tema recorrente. As pessoas nascem e morrem. Abraão já tinha morrido, Isaac e Jacó, Moisés. Josué já era velho neste texto. As gerações passam, mas Deus é eterno e é soberano. O facto de que eles estão naquele dia reunidos em Siquém não foi um acaso histórico, foi obra de Deus. O discurso é dado por Josué, mas o discurso tem origem em Deus. Vejam o versículo 2. Assim diz quem? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Versículo 2. E toda a narrativa é pautada pela ação de Deus. Versículo 3. Eu, porém, isto é Deus a falar através de Josué, eu, porém, tomei a Abraão. Também multipliquei, eu multipliquei. Versículo 4, e a Isaque dei Jacó e Esaú. Versículo 5, então eu enviei Moisés e Arão. Eu feri o Egito. As ações são ações do próprio Deus. Repara ao mesmo tempo no local desta reunião. Siquém, que para nós nos diz pouco. Mas lembrem-se que eles já estavam a reunir-se em Siló para adorar a Deus, mas esta reunião acontece em Siquém. Sabem o que nos lembra? Vamos para Gênesis 12, 6 e 7, quando Deus se encontra com Abraão. E lemos assim, e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A promessa que tinha sido feita a Abraão há mais de 400 anos. O povo volta ao local para se lembrar quem Deus é e da sua fidelidade. Eles voltam ao mesmo local como testemunhas de quem Deus é. A promessa que Abraão acreditou, o povo no tempo de Josué recebeu. E por isso esta narrativa é acerca de um Deus e de um povo. Existe um aspecto comunitário e geracional na fidelidade de Deus para com o seu povo. Também nós devemos ser recordados, encorajados e animados pela fidelidade de Deus ao seu povo ao longo das gerações. Devemos ser também nós capazes de olhar para esta história e vermos como parte da nossa história. Assim como Deus foi fiel a Abraão, Isaac e Jacó. Assim como Deus foi fiel a Moisés e Josué. Assim como Deus foi fiel a David e a Salomão. Assim Ele é fiel conosco. Em particular, devemos ser lembrados
que a fidelidade de Deus se manifesta de forma particular e mais preciosa no Senhor Jesus. Porque é no Senhor Jesus que todas as promessas de Deus são cumpridas. E essa é a razão pela qual nós recorrentemente tomamos a ceia do Senhor. Porque somos lembrados das promessas de Deus que Ele cumpriu através do seu Filho Jesus. Assim, quem Deus é e o que Ele fez, aquilo que Deus continua a fazer, aquilo que Deus promete fazer e vai cumprir, são a base da nossa fé. Nós sustentamo-nos não por aquilo que nós somos. Notem, as pessoas morrem, as pessoas nascem e morrem. As pessoas não fazem todas as coisas perfeitas. As pessoas continuam a prometer e a não cumprir. Mas Deus cumpre sempre as suas promessas. É por isso que nós nos sustentamos nele, não em nós. Esta é a natureza de Deus. É uma natureza perfeita. É uma natureza fiel. É uma natureza soberana. Número 2, a natureza humana. Esta narrativa não nos revela apenas quem Deus é. Revela-nos quem nós somos. Algo que o povo nunca deve esquecer é de onde veio. Vejam o versículo 2 e 3, que é exatamente como Josué começa esta narrativa histórica, esta lembrança histórica. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio, antigamente, habitavam vossos pais Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai. O povo de Israel não foi escolhido por ser melhor do que as nações à sua volta. O povo de Israel não foi escolhido porque escolheu a Deus primeiro. Josué lembra-os que Abraão era apenas mais um idólatra. Ele vivia com os seus pais, vivia com a sua família, adorava exatamente os mesmos deuses. Notem que o contraponto de Tera, o idólatra, não é Abraão, é Deus. Não diz, Abraão vivia com o seu pai Tera, que adorava outros deuses, mas Abraão decidiu adorar-me a mim. Não, o texto diz-nos assim: da além do rio antigamente habitavam vossos pais Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão. Foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Deus que chamou Abraão. Foi Deus que salvou Abraão. Foi Deus que tomou Abraão para si. Este é um aspecto que a Igreja e cada um de nós não pode esquecer. Como a Bíblia ensina, todos nós, sem exceção, estávamos mortos nos nossos pecados. Somos o que somos, exclusivamente pela graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, nunca esqueçamos esta verdade. Não confundas a graça de Deus na tua vida como uma virtude pessoal. Não confundas a santificação que o Espírito Santo opera na tua vida como algo que alcançaste pelo teu mérito. Procura ser obediente. Procura ser um bom discípulo do Senhor Jesus. Mas no final do dia, reconhece que és o que és pela graça de Deus. Não por quem tu és inerentemente. Mas a origem do povo não é a única coisa que este texto nos ensina acerca da natureza humana. Esta narrativa também nos ensina que a idolatria não foi apenas um problema de Abraão e dos seus pais. Depois de um resumo do que Deus tinha feito na história de Israel, vejam a exortação que está nos versículos 14 e 15 que Josué faz ao povo. Quando ele começa e diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. E é aqui, irmãos, que este episódio traz à superfície algo inesperado. Josué começa a sua exortação com uma ordem, no mínimo, imprevisível. Deixem-me dizer, chocante até. Vejam a segunda parte do versículo 14. Quando Josué os exorta e os ordena: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. O rio aqui refere-se ao rio Eufrates, o que nos remete, obviamente, para Abraão. Agora notem, depois de lermos o que Josué diz, nós perguntamos a nós próprios: como? Josué está mesmo a pedir-lhes que deitem fora os deuses que Abraão tinha servido antes de Deus o ter chamado?
Esses deuses deviam ser apenas uma má e longínqua recordação do passado, do que eles foram e já não são mais. Eles são o povo de Deus, o povo que Deus chamou. Eles foram chamados da sua idolatria para serem um povo santo. Mas agora notem, 400 anos passaram e aquele povo ainda mantém outros deuses no seu meio. Não sabemos os pormenores de como permaneceram, mas parece claro que eles ainda estão no seu meio. É por isso que Josué diz: deitem fora os deuses que os vossos pais serviram. Esta narrativa não apenas nos lembra da natureza perfeita de Deus, mas confronta-nos de uma forma muito clara com a natureza da pessoa humana. A natureza da pessoa humana é pecaminosa. As palavras de João Calvino continuam atuais. O coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. A exortação de Josué ensina-nos também que os ídolos podem se tornar tão parte da cultura do povo de Deus que nos podemos tornar insensíveis a eles. Se pensarmos no diálogo que Josué tem com o povo de Israel, é a coisa mais estranha que nós poderíamos esperar. A idolatria estava tão enraizada na cultura israelita que o povo nem sequer compreende o que Josué está a dizer. Deram conta desta conversa? Josué diz: servi, pois, ao Senhor e deitai fora os deuses que ainda estão no vosso meio. E o povo responde como? Sim, nós vamos deitar fora os deuses que estão no nosso meio. É isso que o povo responde? O povo passa por cima, como se os ídolos não estivessem lá. E dizem: sim, nós vamos servir a Deus. Nos versículos 14 e 15, ele exorta-os, mas parece que eles não estão a entender o que Josué diz. E esta é uma realidade que nós precisamos reconhecer e combater de forma intencional. Meus queridos irmãos, os nossos sentimentos e a nossa cultura não são confiáveis. Porque os nossos sentimentos e a nossa cultura variam de acordo com a moda do seu tempo. Os nossos sentimentos variam conforme os dias, conforme as nossas hormonas, conforme o nosso estado de espírito. A nossa luta contra o pecado é uma luta contra os nossos ídolos. E nessa luta tem de ser a palavra de Deus e a iluminação do Espírito Santo a determinarem a verdade. A palavra de Deus tem de ser a nossa medida, o nosso padrão. Não a nossa cultura, não os nossos sentimentos. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que os cristãos continuam a afirmar verdades intemporais, porque Deus não muda, a sua palavra não muda, apesar das mudanças das pessoas e das suas culturas. A nossa cultura bem pode afirmar que os géneros humanos são uma construção social e que cada um tem o direito de se identificar como desejar. Nós, de acordo com a palavra de Deus, continuamos a afirmar que foi Deus que criou o homem e a mulher à sua imagem e que por isso é Deus que determina a nossa identidade e o nosso género. De que os géneros masculino e feminino fazem parte do bom design e da boa criação de Deus. Que homem e mulher são ontologicamente iguais, ou seja, são ambos criados à imagem de Deus, mas que ocupam funções diferentes na família, na igreja, na sociedade. A nossa cultura bem pode afirmar que a moralidade é uma construção social e que o que importa é que sejamos felizes. Nós continuamos a afirmar, com base na palavra de Deus, que existe um Deus santo e um Deus justo. De que a moralidade humana, de que a lei de Deus é o reflexo do próprio caráter de Deus. De que mais importante que a nossa felicidade momentânea pessoal é a nossa condição perante Deus, é a nossa reconciliação com Deus que é mais importante e onde se encontra a nossa verdadeira felicidade. A nossa cultura bem pode afirmar que a verdade é relativa e que todos os caminhos levam a Deus. Mas nós, com base na palavra de Deus, continuaremos a afirmar que só Jesus é o caminho para a salvação. Afirmamos que existe um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus, o Deus feito homem. Meus irmãos, num mundo cheio de informação, num mundo cheio de ideias, a nossa mente precisa de estar cheia da palavra de Deus. Nós precisamos aprender e reaprender a pensar como Deus pensa, a determinar o certo e o errado de acordo com a revelação de Deus. Nós precisamos de uma dieta rica da palavra de Deus. E é por isso que o nosso culto é tão cheio da palavra de Deus. E é por isso que procuramos que os nossos hinos sejam de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, que as nossas orações sejam de acordo com a vontade de Deus, de que a palavra seja lida, seja exposta, seja aplicada às nossas vidas. Mas o domingo de manhã não chega, queridos irmãos. A nossa dieta diária deve estar cheia da palavra de Deus. Deve ser o nosso alimento diário, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por isso, irmãos, que a palavra seja parte da nossa vida. Em suma, Deus é perfeito e santo, mas nós somos pecadores. E é neste contexto, no conhecimento de quem Deus é, no conhecimento de quem nós somos, que chegamos ao último ponto, que é um pouco mais longo, que é a aliança. O acontecimento maior deste episódio. Vejam os versículos 25 e 26. Assim, fez Josué aliança naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Josué convocou o povo para renovar a sua aliança, a aliança que Deus tinha estabelecido com Abraão, a aliança que Deus tinha estabelecido com Moisés. E nela nós vemos, em primeiro lugar, um compromisso total. O relacionamento de Deus com o seu povo requer um compromisso total. Vejam mais uma vez os versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir o único Deus verdadeiro, servir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é um compromisso de devoção completa. Porquê? Porque o único Deus não divide o seu espaço com nenhum outro, porque Ele é único. Deus é digno de toda a adoração e devoção, porque Ele é o nosso Criador. Tudo lhe pertence por direito. Mas ao mesmo tempo Ele é digno por causa do seu caráter perfeito, porque Ele é bom. E por isso mesmo Ele é zeloso. Vejam os versículos 19 e 20. É um Deus santo e um Deus zeloso. Ele não pode dividir a sua divindade ou a nossa devoção com ninguém. O povo não pode querer servir a Deus e ao mesmo tempo manter outros deuses no seu meio. O único Deus verdadeiro não se contenta em ser o primeiro entre muitos. Ele é único e por isso é o único que pode ser adorado. A verdade continua a ser exatamente a mesma. As exortações continuam a ser exatamente as mesmas dos últimos 2 capítulos que nós tínhamos visto. Vez após vez, então, Josué, no final dos seus dias, convoca o povo, uma e outra vez, para os exortar às mesmas coisas. E que coisas são estas? Vejam o capítulo 22, versículo 5. Tão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Vejam agora o capítulo 23, versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardares e para fazeres tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. E o versículo 11, portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor, vosso Deus. Queridos irmãos, não nos deixemos enganar.
a exortação continua hoje a ser exatamente a mesma. Nas palavras do Senhor Jesus em Lucas capítulo 14, versículos 25 a 28 e versículo 33, lemos estas palavras. Ouçam, irmãos, porque a exortação não se altera. Ora, ia com ele Jesus, uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que a acabar? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A pergunta que Jesus nos faz hoje continua a ser a mesma. Amas-me tu mais do que a qualquer outra pessoa ou coisa? Amas-me mais do que a tua própria vida? Pensa bem. Avalia o custo do que significa seguir Jesus. Amas mais o Senhor Jesus do que o teu marido ou a tua mulher? Amas mais o Senhor Jesus do que os teus filhos? Amas mais o Senhor Jesus do que a tua carreira? Amas mais o Senhor Jesus do que as tuas posses? Estarias disposto a perder qualquer uma destas coisas por causa do Senhor Jesus? Josué exorta-os a avaliarem o custo de seguir a Deus. E Jesus também nos pede para avaliarmos o custo de o seguir. O que Jesus está a desnudar nesta passagem não é nada mais do que os nossos ídolos. De fazermos da nossa família o nosso ídolo, de fazermos da nossa posse, das nossas posses o nosso ídolo, a nossa carreira, qualquer outra coisa que não Ele. Queridos irmãos, só existe uma forma de seguir a Jesus, é com um compromisso total. E só seguiremos a Jesus com um compromisso total se considerarmos que Jesus é melhor do que qualquer outra coisa. Entendem, irmãos? Só podemos seguir a Jesus com um compromisso total. Mas só seguiremos a Jesus com um compromisso total se o amarmos mais a Ele do que a qualquer outra coisa. Se o considerarmos mais precioso do que a qualquer outra coisa. Se entendermos que a salvação e a esperança que temos nele é superior a qualquer coisa que possamos ter nesta vida. Entenda, irmãos? Qual é a tua resposta? Hoje mesmo. Ao mesmo tempo que os exorta a um compromisso total, Josué também os avisa para que não assumam um compromisso leviano. Aparentemente a exortação de Josué foi ouvida pelo povo. Vejam o versículo 16. A resposta parece ser positiva. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Mas agora vejam o versículo 19 e 20. Josué não ficou satisfeito com a sua resposta. O povo no versículo 21 reitera o seu compromisso e mais uma vez no versículo 22 Josué não fica satisfeito. Esta é uma aliança impossível, podemos dizer. Deus é santo e exige que o seu povo seja santo. Deus é perfeito, mas o povo é um povo idólatra, pecador. Deus é sábio, mas o povo mais uma vez mostra a sua insensatez. As suas palavras são levianas, não mostram qualquer discernimento face à sua condição. Dizemos que pela boca morre o peixe, não é? Vejam o versículo 22. É que Josué está-lhes a dizer isso mesmo. Pela boca morre o peixe. Versículo 22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolheste o Senhor para o servir. Versículo 27. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Esta é uma aliança impossível. E infelizmente, ao lermos o Antigo Testamento, os compromissos de Israel não foram uma boa notícia.
Não porque o compromisso fosse mau. Não, era um bom compromisso. O problema é que eles não entenderam e não foram capazes. É que Moisés e Josué conheciam-nos bem e, infelizmente, os receios de Moisés e Josué tornaram-se realidade. Aquilo que nós vemos ao longo da história de Israel é desobediência, castigo, misericórdia e graça de Deus. E eles voltam à desobediência. E Deus castiga-os para os chamar para si próprio. Mostra a sua graça e a sua misericórdia. E eles voltam a desobedecer. O Antigo Testamento não é mais de um crescimento em ansiedade e em frustração. Faça aquilo que o povo deve ser, mas nunca é. E é esta realidade que nos coloca em xeque. Nós sabemos que não somos melhor do que os israelitas daquele tempo. Nós não somos perfeitos. Nós conhecemos o nosso pecado. Também nós lutamos contra a tentação e com tantas formas de ídolos que continuam a ser tão atraentes. A aliança que Deus fez com Moisés não conseguiu resolver o problema, como já lemos hoje em Gálatas 3. Qual é então a nossa solução? Sendo nós tão pecadores como aquele povo, como podemos nós, em consciência, de uma forma séria, comprometermos como Josué o fez? Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Como, se não somos melhores que eles? É saber que a solução não está em nós. A lei que Deus deu a Moisés teve um papel didático, teve um papel de antecipação, exatamente para provar que nós somos completamente incapazes de obedecer a Deus de forma perfeita. Completamente incapazes pelos nossos esforços de ganhar a aprovação de Deus pelos nossos méritos. A solução está em Jesus. Como nós lemos em Gálatas e já lemos hoje, mas irei ler de novo agora os versículos 10 a 14, Gálatas 3. Todos aqueles, ensina Paulo, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Certo? Se querermos ser aprovados por Deus, de acordo com a nossa perfeição, vai acontecer o quê? Maldição, porque seríamos completamente incapazes. Se temos de ser perfeitos como Deus é perfeito, se o nosso compromisso tem de ser total, não há ninguém que passe neste teste. Não há ninguém que passe neste exame. Mas a história não termina aqui. Versículo 11. E é evidente, deve ser evidente para todos aqui presentes, é evidente que pela lei, ou seja, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, pelos nossos méritos, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Sabem a razão pela qual Josué não foi capaz de dar uma paz permanente ao povo de Israel? É porque ele era um mero homem. Ele foi um homem fiel à missão que Deus lhe deu, mas ele próprio era pecador. Ele pôde liderar o povo durante um curto espaço de tempo e ser fiel durante esse tempo, mas ele não tinha a capacidade de mudar o coração do povo. Mas Jesus fez o que Josué não foi capaz de fazer, porque Jesus não foi um mero homem. Antes de ser homem, ele era Deus eternamente. E sendo Deus, ele concordou com o Pai em tornar-se como um de nós. Jesus viveu uma vida perfeita, morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. E foi dessa forma que Jesus tratou do nosso maior problema. É apenas nele e através dele que nós podemos ser aceitos por Deus. E é isto que nós queremos ser lembrados. E é isto que nós queremos também anunciar àqueles que não são cristãos. Existe um Deus ao qual vais ter de prestar contas.
Existe um Deus ao qual não estás pronto para prestar contas porque és pecador, porque quebraste a sua lei, porque não és capaz. E a solução não está em ti. A solução não está em portar-te bem. A solução está em colocares a tua fé no Senhor Jesus, que morreu para pagar o preço dos teus pecados. A solução está no Senhor Jesus, que ressuscitou para te dar uma nova vida. E é neste e apenas neste contexto e com este fundamento que nós devemos ouvir a exortação ao arrependimento e à fidelidade. Entenda, irmãos, não vale a pena assumirmos um compromisso com Deus que não seja com base na fé no Senhor Jesus. Qualquer compromisso que nós queiramos assumir com Deus, qualquer resolução de fim de ano que nós possamos fazer, já sabemos o que vai acontecer a ela. Mais tarde ou mais cedo nós vamos quebrá-la. Mas se a nossa esperança, se o nosso relacionamento com Deus for feito com base e fundamentado na nossa fé e confiança que nós colocamos no Senhor Jesus, então podemos ouvir a chamada ao arrependimento. Cristãos, agora pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Deita fora os deuses. Vive uma vida de contínuo arrependimento, a reconheceres os teus pecados, a abandonares os teus ídolos. Serve ao Senhor que te salvou. Mas, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Mas espero que nós aqui presentes estejamos dispostos a dizer, porém, eu servirei ao Senhor. Mesmo no meio de uma geração infiel como a nossa, nós podemos escolher servir o nosso Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força. Nós podemos fazê-lo em fé e com confiança no Senhor Jesus, porque Ele, Hebreus 12, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós podemos fazê-lo com confiança, porque o Espírito Santo dá-nos esse poder para o obedecer. Entenda, irmãos, não é a confiança que nós temos em nós próprios, é o facto de que é o próprio Deus que nos dá do seu Espírito para nós sermos capazes daquilo que não seríamos capazes por nós próprios. E por isso, irmãos, mais uma vez, a exortação de Josué é para nós, hoje mesmo. Versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.